Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mayara. Hoje eu vim trazer mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje vou estar trazendo um videozinho de teorias sobre Harry Potter. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A teoria é que o conto dos três irmãos, cada irmão é representado por um personagem da saga Harry Potter. Então, primeiro eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho do conto dos três irmãos, bem resumido, e depois a gente fala sobre a teoria, ok? Bom, a gente fica conhecendo o conto dos três irmãos em As Relíquias da Morte. E o conto dos três irmãos basicamente conta a história de três irmãos que iam atravessar um lago. E todo mundo que atravessava esse lago morria. Então os três irmãos, como eram bruxos, resolveram com sua magia, balançaram suas varinhas e criaram uma ponte. Usaram suas varinhas e fizeram uma ponte. E eles acabaram enganando a morte com essa ponte. Então a morte não ficou nem um pouco feliz com isso. Então ela, sagaz e astuta do jeito que ela pensou: vou fingir que estou admirada com a inteligência deles e vou dar um jeito de pegar eles, de matar eles assim. Então, o que foi que a morte fez? Ela pegou, ficou no meio da ponte, e quando os irmãos iam atravessar, ela chegou até eles e disse que ela ia realizar um desejo para cada um, sem limites. Podia ser qualquer coisa que eles podiam pedir. Então, o primeiro irmão disse que queria ser o bruxo mais poderoso da Terra. Então, ele ganhou a varinha das varinhas, que tornava ele o bruxo mais poderoso, porque essa varinha era a varinha mais poderosa da Terra. O segundo irmão pediu um jeito de trazer a amada dele de volta do mundo dos mortos. Então a morte deu a ele uma pedra, que era a pedra da ressurreição. Com essa pedra ele poderia trazer a amada dele de volta à vida. E o terceiro irmão, que foi o único que suspeitou das intenções da morte, e ele não caiu muito nesse papo da morte, então ele pensou: vou pedir alguma coisa que me faça ficar vivo. Então ele disse à morte que queria alguma coisa que fizesse ele passar pela ponte sem ser detectado pela morte e por ninguém. Então a morte rasgou um pedaço da capa dela e deu a ele. E essa é a capa da invisibilidade que ele ganhou. Com o primeiro e o segundo irmão aconteceu do jeito que a morte havia planejado. O primeiro irmão, que foi o que pediu para ser o bruxo mais poderoso, que ganhou a varinha das varinhas, começou a chegar nos vilarejos dizendo que era o bruxo mais poderoso, dizendo que tinha a varinha mais poderosa do mundo. Então um bruxo matou ele e pegou a varinha, porque ele queria ser o bruxo mais poderoso. À noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a morte levou o primeiro irmão. Então, como ele matou o primeiro irmão, a varinha era leal a ele desde então. Então, o primeiro irmão morreu a partir daí. O segundo irmão trouxe de volta sua amada com a pedra da ressurreição, mas aí ele acabou cometendo suicídio quando percebeu que a sua amada não se adaptava mais ao mundo dos vivos. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, como foi muito esperto, não foi detectado pela morte. Então ele viveu por muitos anos escondido embaixo da capa da invisibilidade, porque a morte não conseguia detectar ele. E quando ele já estava bem velhinho, ele deu a capa para o seu filho e abraçou a morte como uma velha amiga. Quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. Porque ele se entregou para a morte, então abraçou a morte como uma velha amiga e deu a capa da invisibilidade para o seu filho. Bom, agora vamos para a teoria. Segundo a teoria, o primeiro irmão é o Voldemort, porque o Voldemort queria ser o bruxo mais poderoso. E ele, em um certo momento, conseguiu ter a varinha das varinhas. E ele morreu porque ele queria ser o bruxo mais poderoso. Ele acabou morrendo por causa disso. O que o segundo irmão seria representado pelo Snape, já que ele viveu a vida toda atormentado, porque ele não conseguiu salvar a Lilian Potter, mãe do Harry. E ele viveu a vida toda atormentado por isso. Então ele seria a representação do segundo irmão. E o terceiro irmão seria quem? O Harry. O Harry Potter, porque em um certo momento ele teve a capa da invisibilidade que ele ganhou do pai. A capa da invisibilidade era do James Potter. Então ele seria a representação do terceiro irmão. E no último livro a gente vê que ele se entrega para a morte e abraça a morte como uma velha amiga. No final do livro, porque ele se entrega para a morte, porque ele não sabia ali que ele ia
conseguir sobreviver ao ataque do Voldemort. Então, ele abraça a morte como uma velha amiga. Então, ali ele seria a representação do terceiro irmão. E agora tem a parte, assim, que eu mais gosto da teoria, que é quem era a morte? A morte é representada pelo Dumbledore, porque o Dumbledore foi o único ali de todos que teve acesso às 13 relíquias. Ele teve, em um certo momento, ele teve a varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. Inclusive, a capa da invisibilidade estava com ele no dia que o James Potter morreu, por isso que ele entregou a capa pro Harry já anos depois, quando o Harry já estava mais crescido. Então, ele seria a representação da morte. E quando o Harry morreu ali no ataque do Voldemort, quem ele encontrou do outro lado? O Dumbledore. Então ali era como se ele estivesse abraçando a morte como uma velha amiga. Então o Voldemort, tá trocando o nome já. O Dumbledore seria a representação da morte. Bom, gente, o que vocês acharam dessa teoria? Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Quem gostou, já deixa seu like, compartilha esse vídeo para fortalecer o canal, se inscreve no canal. Um grande beijo a todos e tchau, bye!